Depois de 3,5 milhões investido em tráfego pago, eu percebo que tem algumas empresas, alguns negócios digitais conseguem faturar mais do que outros. E por incrível que pareça, esses 3 milhões, eles são investidos nos últimos 3 anos, né, que eu estou empreendendo na internet, porque antes eu era CLT. E mesmo eu era nessa empresa onde eu investi cerca de 200 mil reais, eles ainda conseguiam vender por conta de um pilar importante, que eu vou trazer aqui nesse vídeo, que é um pilar para você não fracassar até o final deste ano de 2025, principalmente para começar de uma maneira positiva em 2026. E um desses pilares também, esses pilares, eles estão muito ligados a algumas empresas quererem vender produtos para os clientes. E os clientes não compram produtos, eles compram histórias. Enquanto tem empresas querendo debater com preço, vender preço aí e tudo mais, outras empresas que mais lucram, que eu estou percebendo, elas começam a vender percepção. Porque o marketing é um jogo de percepção. Mas eu vou começar esse vídeo também, que eu já deixei tudo anotado aqui no meu papel, é foda, no meu caderno. E isso daqui vai me ajudar também a construir esse vídeo. Para você que está me conhecendo agora, sabe que meu nome é Mike Miguel, sou especialista em tráfego pago e sou gestor de marketing aqui da minha empresa. Eu tenho uma empresa de assessoria de marketing digital, de marketing, tráfego e vendas para negócios, tá? E esse conteúdo aqui eu dei o nome de Mike Talks. É um conteúdo do qual eu só simplesmente abro a câmera e começo a falar. Abro a câmera e começo a falar com você, entendeu? É ideal esse tipo de conteúdos mais lo-fi, porque eu acredito que quanto mais as IAs vão avançando, mais conteúdos humanizados a gente vai ter que ter. Então esse conteúdo não vai ter corte, se eu tossir, se eu gaguejar, eu quero que se dane. Aqui a intenção é trazer meus conteúdos aqui para você com foco em escalar as vendas do seu negócio, fechou? Então vamos lá. Então, o que eu coloquei aqui, ó? Por que as decisões de compra são emocionais e não racionais? Eu acho que você já está careca de saber que as decisões de compra são 100% emocionais, porque as pessoas, quando elas vão comprar, se elas estão racionalizando muito o preço e se vale a pena sim ou não, é como se a pessoa estivesse colocando várias vírgulas no caminho dela, como se ela estivesse colocando vários muros assim, que ela tem que fazer assim, ó, para levantar o lugar para ver se sua oferta é muito boa. Então, quanto mais racional sua oferta tiver, pior. Eu vou dar um exemplo para você. Acabou de chegar aqui uma clínica de estética, né? No meu canal que eu tô fazendo bastante conteúdo para clínica de estética, mas eu também vou fazer para advogado, né? Para dentista. Depois eu vou trazer algo relacionado aos infoprodutores, porque aqui na minha empresa eu tenho um squad, né? Um squad só para infoprodutores, profissionais liberais, serviços e também e-commerce. Eu vou trazer de cada um deles também. Mas eu gosto de falar de uma maneira assim, geral, porque eu não gosto muito de subnichar, entendeu? Mas assim, voltando aqui, eu tô falando isso porque, tipo assim, eu trouxe uma clínica de estética aqui, ela veio através dos meus conteúdos também, e é incrível que ela falou pra mim que tava tendo dificuldades pra poder vender. O que eu vou falar aqui pra vocês têm que tenha a mente aberta porque eu vou falar aqui com vocês, porque é tudo teste, tá? Quando eu fui ver os anúncios dela ali, eu e minha gestora, a gente tava analisando umas coisas aqui dos anúncios dela, e eu percebi que ela tava falando muito de preço num procedimento que chama Ultraformer. É interessante, é legal. Só que ela estava vendendo, ela estava tendo retorno, mas o retorno não estava sendo muito grande. Em outras palavras, quando eu comecei a trazer alguns criativos que estavam ligando muito mais no emocional, até na página de vendas dela, que além de page que eu deixei muito mais emocional, as vendas começaram a aumentar. Não estou falando que espancou de venda, mas aumentou cerca de 28%. Ah, mas Mike, isso não é muito, mas já é o suficiente para ela ter um lucro. E dali trazer mais informações e melhorar a partir daí. Então, assim, o que aconteceu? Todos os anúncios estavam mais ligados ao porquê que as pessoas precisariam fazer aquele procedimento Ultraformer, por exemplo. Quando você vai fazer um anúncio, quando você vai fazer um criativo, quando você vai ofertar alguma coisa para a pessoa, você tem que entender por que ela está querendo comprar de você, o que ela está sentindo dentro dela. Porque quando você entende o porquê e o pra quê, o seu anúncio tá no pra quê. Então, quando você começa a vender qualquer tipo de procedimento ou qualquer tipo de produto, você tem que fazer uma análise do seu mercado.
Analise no Reclame Aqui, analise nos comentários do YouTube, analise nos comentários do Instagram, para esse tipo de comunidade, faça essa pesquisa de etnografia, que é o Philip Kotler, ele fala muito sobre isso. Você tem que entrar nessas comunidades e entender o que as pessoas estão falando, o que elas estão reclamando, o que elas estão desabafando, porquê das coisas. Vai no Google Meu Negócio de cada clínica, de cada consultório, de cada empresa de e-commerce, olha lá se tem alguma reclamação. Gente, comece a amar os seus haters. Ame as reclamações. É o que eu sugiro para você, ame as reclamações. Ame os seus haters, porque eles ajudam muito você a sofisticar o seu mercado, sofisticação do mercado. Eles ajudam muito a você sofisticar a sua comunicação. Porque quanto mais você entender o que a sua persona tem, é aí que você vai vender para elas, entendeu? Então vamos lá. Uma outra coisa, porque normalmente os negócios fracassam, tá? Que eu anotei aqui, ó, o papel da repetição e da consistência visual na construção de... Mano, minha letra tá feia aqui, tá? O papel da repetição e da consistência visual na construção do desejo. Cara, e o que significa isso daqui? Isso aqui tem muito mais a ver com brand, isso aqui tem muito mais a ver com o seu brand aí, da sua marca dentro da internet. Que hoje em dia a gente tem dois, o institucional e o pessoal, que é o meu caso aqui. Uma das coisas que eu percebi, principalmente os meus clientes infoprodutores aqui, né, inclusive essas plaquinhas de faturamento aqui, né, ó, que faz, esse aqui de lançamento, esse aqui da Hotmart, foi tudo por conta deles, né. Esse aqui eu recebi pela minha porcentagem de venda de coprodução. Então, assim, o que normalmente as empresas que mais faturam na internet, né, os negócios que mais faturam de uma forma consistente têm? Eles têm brand. E a única forma que tem para você fazer isso é criando os seus conteúdos. E uma coisa que eu sempre defendo aqui no meu canal é que criar conteúdo, ele está muito voltado a você não depender só do seu Instagram, mas sim você depender de todas as outras plataformas. Eu, por outro lado, eu crio conteúdo pro TikTok e pro YouTube. TikTok e YouTube first, são as minhas plataformas, minhas redes sociais mais importantes para o meu negócio. Eu pego meu conteúdo do TikTok e reposto no meu Instagram, reposto também em outras plataformas, no meu YouTube Shorts, eu tenho um canal só de Shorts para isso, porque isso ajuda você a expandir mais o conteúdo. Eu ainda estou tentando ir pro Substack, tá um pouco desafiador, estou tentando também ir pro LinkedIn, tá meio desafiador, já estou contratando gente para fazer isso para mim, mas é desafiador. Mas isso, quando você tiver 2 anos de conteúdo, cara, e quando você for multiplataformas, que é algo que eu defendo muito aqui, se você já me segue, você vai entender que a sua comunicação ela vai ser linear. A pessoa vai ver o seu anúncio, ela vai ver a sua oferta, vai ver seu produto, vai pesquisar quem é você na fila do pão, vai ver se você tem lá no Reclame Aqui, vai ver se tem seu nome ali no Google Shopping. Google Shopping, falando de e-commerce, no Google Meu Negócio também. Então ela vai pesquisar, vai perceber que você é uma pessoa que tem uma comunicação, uma linearidade no seu conceito da sua marca. Quais são os seus valores? Quais são os seus objetivos da sua marca? Ah, eu tenho uma empresa, Mike, de e-commerce aqui, de moda, mas moda em quê? Ah, moda feminina, em que sentido? Ah, moda feminina para as mulheres mais chique, é uma moda feminina mais chique. Roupas mais chique, mais elegância. Então já tá no nicho. Então quando você mantém essa consistência durante uns 2 anos em todas as plataformas, cara, você vai dominar seu mercado de uma forma nichada. Quando você nicha, aí sim você vai conseguindo expandir, entendeu? Então isso é muito importante, isso aí eu peguei muitos meus clientes que são infoprodutores, tá? Os caras geram conteúdo em tudo quanto é lugar. Alguns deles vieram do Érico Rocha, né? Você já tá familiarizado com isso. Enfim. Então fica aí uma das coisas que precisa... É por isso que eu estou também correndo muito atrás disso, entendeu, pessoal? De verdade mesmo. Esses conteúdos aqui mais lo-fi que eu faço aqui, mais... que eu dei o nome de Mike Talks, é uma forma que eu tenho para criar conteúdo mais rápido. Algo que sai tudo da minha cabeça, então eu só vou falando, tudo baseado na minha experiência de mercado, entendeu? Eu já passei por umas poucas e boas aqui no digital. Ser empresário não é fácil, bicho. Então se eu falar disso, falar dos conteúdos também que eu costumo assistir, eu leio bastante, então isso acaba eu tendo um pensamento crítico, entendeu? Então isso também é muito importante. E a quarta pauta seria como o storytelling cria posicionamento mais forte que tráfego. Mano, é o seguinte, com o tráfego, né? É o seguinte, antes de eu ir para esse pilar, se você puder se inscrever no meu canal, tá? E deixar um like nesse vídeo, você vai me ajudar muito aqui a continuar crescendo. E, meu, comenta aí abaixo, o que você acha desses conteúdos aqui mais falado, um conteúdo mais meu, porque eu não tô cortando nada. Meu, igual eu falo, se eu gaguejei, se eu falei merda, falei, então eu vou testar esse tipo de comunicação, que eu acho que é muito importante. Então, assim, como o storytelling cria posicionamento mais forte? Hoje, todas as empresas sofrem disso. Principalmente os donos de e-commerce. Por quê? É importante que você
tenta sempre trazer uma espécie de... É ideal que suas provas sociais, tanto em vídeos, tanto em escrita, eles trazem também uma espécie de história do como o seu produto melhorou na vida deles. É importante que essas provas sociais suas, elas sejam gente de tudo quanto é tipo. Seja negro, seja branco, seja azul, seja ruiva, seja gente tatuada, seja gay, seja lésbico, seja trans, que se dane. Quanto mais provas diversificadas você tiver aí com você, melhor vai ser para você vender. Por quê? Porque cada uma dessas adversidades de pessoas trazem consigo uma história e um conceito que este conceito todos esses conceitos também, algumas trazem 2, 3, todos eles estão vinculados ao que a sua marca traz, ao que você vende, seja produto, serviço ou infoproduto. Quem vende infoproduto, bicho, quando você tem provas sociais, múltiplas provas sociais, você ganha o jogo. E você acaba aprendendo também como que você pode contar histórias através dos seus conteúdos. Principalmente os conteúdos assim do YouTube. Você pode contar uma história de um aluno seu, por exemplo. Eu tenho um case aqui. Aqui na minha empresa eu tenho alas, né? Eu tenho um squad só para infoprodução, serviços e e-commerce. Cada um deles eu tenho uma pessoa que cuida disso tudo, entendeu? Eu cuido das grandes contas aqui. Por mais que eu sou o líder da equipe, eu sou o head, ainda assim eu toco a mão no tráfego pago, ainda assim eu toco a mão aqui em algumas IAs, porque eu não quero perder um pouco desse operacional por enquanto, porque está sendo importante para mim, porque ao mesmo tempo, quando eu faço uma coisa mais operacional nos meus vídeos, mais clientes eu atraio. Até eu tô tentando entender o porquê, eu acho. Porque tem alguns clientes, por mais que eles faturam tipo 40, 50 mil, 30 mil, alguns deles ainda tocam no pé no operacional. E eles sabem a dor disso. E quando eu falo da solução dessa dor, eles conseguem conectar mais comigo, entendeu? É meio louco. Eu acho que é por conta disso. Mas enfim. Então é importante que você aprenda a contar histórias, tá? E essas histórias elas vão sempre se basear no que o seu produto resolveu da sua vida, ou no que o serviço resolveu da sua vida, e quais histórias você já e quantas pessoas você já transformou. Quantas pessoas já resolveu a dor. Quando você começa a falar o porquê e como você resolveu as dores delas, a história cai por aí. Então, criar essa storytelling é muito importante por conta disso, tá? E por último, aqui, tráfego com narrações. Tráfego pago com narrações nos criativos. É o seguinte... se você já está sabendo nessa altura do campeonato, né, o Facebook ele mudou, né, teve aí o Meta Andrômeda que o pessoal começou a falar muito aí, sendo que essa notícia está na central de ajudas do Facebook desde 2024, de dezembro de 2024, e essa coisa foi um gringo que falou em julho, não, perdão, foi um gringo que falou em outubro, e aí o mercado digital começou a falar sobre isso. O que acontece? A cada dia que passa, as IAs estão avançando muito. A cada dia que passa, o ser humano está se tornando cada vez mais raso. A cada dia que passa, a divulgação de marketing está rasa, os conteúdos estão rasos, o tráfego pago está tudo muito raso, porque são as IAs que estão fazendo. Vocês têm que se lembrar de uma coisa. Nós, seres humanos, nós temos rancores, nós temos invejas, nós temos raiva, nós temos ambições. Nós temos nossos momentos de falha, nós temos momentos que a gente se compara muito com outras pessoas. Então, é isso que nos faz humanos. Nós temos pico de felicidade, nós sentimos excitações, tesões. Queremos ficar mais bonito para o próximo, que do qual a gente tem uma atração sexualmente falando, independente do que você se atrai. Então, tudo isso nós temos em comum, entendeu? Porque são essas as emoções que nos tornam humanos. Cada dia que passa, tem muitas agências borocas por aí que elas acabam trazendo muito marketing de IA, muito raso, muito site raso, uma divulgação muito rasa. Quanto mais você deixar sua marca humanizada, quanto mais você deixar seus tráfego pago humanizado, mais você vai falar com o seu cliente ideal, mais você vai falar para a dor da sua persona, porque a gente resolve dores. Nós, empresários, resolvemos dores, nós resolvemos a solução dos medos, nós damos para as pessoas o que elas mais têm de ganância, mais têm de ambição, a gente dá esse desejo para elas, a gente transforma a vida das pessoas.
Então, o que você tem que entender? Quanto mais estudo você tiver do seu cliente, quanto mais estudo você tiver da sua persona, o negócio costuma ter de 4 a 6 personas, dependendo. Quanto mais marketing personalizado você fizer para essas pessoas, mais você vai conseguir vender. Mais você vai conseguir atrair o público certo para a mensagem específica certa no tráfego pago. E essa comunicação tem que ser linear, desde o tráfego pago até chegar na página, até chegar no checkout, até vender. Ou até chegar na página, clicar ali no botão do WhatsApp, abrir um formulário e ir para o WhatsApp. Ou diretamente para o WhatsApp. Então, quanto mais você humaniza a marca, mais você vai falar com as pessoas. As pessoas têm ansiedade, pô. As pessoas não conseguem dormir à noite. E tem que ser o porquê, sem saber o porquê disso, o que faz elas acordarem à noite. Então, como uma boa pesquisa de mercado que eu falei aqui nesse vídeo, que foi na pauta, se não me falha a memória, foi na pauta 1, mais você vai conseguir ter noção disso, entendeu? Mais você vai conseguir criar criativos de alta conversão. Se você gostou do que eu falei, gostaria que eu trouxesse mais vídeos como esse, onde eu só abro a câmera e começo a falar, tá? Se inscreva no canal e deixa aí nos comentários pra ver o que você achou, fechou? Gratidão!